Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz, com saúde. Dando sequência, então, à videoaula anterior que nós falamos sobre temperatura do ar e do solo, agora nós vamos entrar nesse segundo elemento meteorológico climático de grande importância, que é a umidade do ar. Então, vamos nessa conhecer um pouco desta variável. Então, vamos dividir a nossa aula em definições. Nós vamos ver algumas leis físicas que nos ajudam a compreender um pouco mais essa questão da umidade. E, na sequência, nós vamos ver uma aplicação da umidade na área vegetal e partindo também para a parte de equipamentos de medição de umidade e terminando a aula, a videoaula, com o cálculo de umidade, ou seja, nós vamos estimar aí umidade relativa, absoluta e temperatura do ponto de orvalho. Dentro das definições, então, é importante nós reconhecermos a importância da água. Isso já é claro para nós. Nós conhecemos muito bem a importância da água, conhecemos o ciclo hidrológico, inclusive, né? Temos visto o ciclo hidrológico desde os primórdios, enquanto estudantes, lá na geografia, no ensino fundamental, médio, também nas disciplinas aqui de bacias hidrográficas, nós vamos aprender. Nós estamos já vivenciando bastante essa questão de ciclo hidrológico. Ocorre que passa desapercebido que o ciclo hidrológico ele tem mais do que a importância de levar a água de um lugar para outro, mas também dessa regulagem térmica que o ciclo hidrológico faz através da distribuição de calor. Vamos entender melhor esse esquema no próximo slide. Vejamos. Então, é conhecido para nós, né, que a água evapora das superfícies, né, líquidas ou sólidas aqui da superfície terrestre, né, então de lagos, rios, até mesmo da vegetação. Essa sigla ET aqui, ela é evapotranspiração, é uma sigla que nós vamos ver mais à frente no curso, né? Então gera aí as nuvens condensam e realizam a precipitação e retorna para novamente para os rios, etc. E assim formando, né, todo esse ciclo, né? Então evapora, forma aqui as nuvens, chove e vai de novo. Então, mas para que haja evaporação, é importante que nós vamos entender que o processo de evaporação é um processo que consome energia. Ou seja, ele retira energia térmica da superfície para acontecer a evaporação. Lembrando da nossa aula de temperatura, nós vimos então que as moléculas se agitam à medida que elas vão ganhando energia. E no caso da água, para que ela saia do estado líquido e evolua para a fase gasosa, é necessário que haja uma certa quantidade de energia térmica. Então, ela é um processo que consome energia de algum lugar. Então, ela retira essa energia do ambiente e promove uma redução dessa energia. Então, o processo evaporativo ele é muito útil para que haja o processo de evaporação. Né? O processo de evaporação permite que haja uma redução, um controle térmico da superfície. Por sua vez, o processo de precipitação pluviométrica, ou seja, a chuva, como nós conhecemos, é um processo que libera energia na atmosfera. Então, veja, nós estamos entendendo o ciclo hidrológico, mas existe um ciclo térmico desse processo. O que nos entende também que, além do ciclo hidrológico, nós temos uma máquina térmica na atmosfera que controla, né, nessa de formação de nuvens e as nuvens levarem para outros lugares a água, também leva consigo uma quantidade de energia térmica, traz consigo essa energia térmica para outros ambientes. Então, é um processo muito importante na termodinâmica da atmosfera. Também nós vamos ver a importância na radiação, porque
o vapor d'água é um gás de efeito estufa. Ele também tem essa importância de absorver radiação solar. Claro, vamos deixar bem claro, o vapor d'água ele é muito menos potente do que o CO2, por exemplo, do que o metano, do que o óxido nitroso, por exemplo. Ele é muito mais... ele tem uma preferência por comprimento de onda muito diferente do gás carbônico. Mas ele exerce essa importância de absorver a radiação solar durante o dia, né? Então, as nuvens funcionam como um filtro dessa radiação solar. E, por sua vez, como ela também absorve a radiação terrestre, ela é como se fosse um cobertor na atmosfera. Nós vimos isso na aula de temperatura do ar, né? Ele promove uma certa inércia térmica entre a superfície e as nuvens, de maneira que, por exemplo, numa noite de inverno, ela ajude a temperatura ficar em um nível não tão baixo, que promoveria geadas severas aí. Assunto também nosso, de outras aulas, que nós teremos pela frente. E, como já explicamos, a evaporação e a evapotranspiração são dois processos físicos e biofísicos muito importantes para o conforto térmico dos animais, para evitar o estresse térmico das plantas, o que poderia promover ponto de murcha permanente, desnaturação de proteínas, enfim, desajustes, desarranjos fisiológicos, tanto vegetal quanto animal, que prejudicaria a sua produtividade, crescimento e desenvolvimento, conservação, dentre outros. Além disso, a importância da água quanto à condensação, à chuva. Nós somos tão dependentes da chuva que basta um período de seca para comprometer toda a produtividade de uma cadeia produtiva vegetal, por exemplo, né? O excesso de chuva também acarreta em perda de qualidade, né, na produção vegetal, também tem implicações em pastagens, nos alimentos dos animais. Além disso, o orvalho tem uma importância fitopatológica, e nós vamos ter um trecho dessa aula que nós vamos ver essa questão da fitopatologia. Então, conforto animal e ambiência, né? Então, como é importante a umidade para os animais, no sentido de trocas latentes, ou seja, do animal. Quanto maior a umidade, mais limitado fica o ambiente para receber vapor d'água dos animais, e com isso os animais têm dificuldades de ter eficiência do uso da evaporação, né, das perdas evaporativas. Também um ambiente muito seco favorece que os animais bebam muita água. E aqui um alerta, até ligado ao bem-estar animal. É importantíssimo que tenhamos bebedouros de qualidade e em quantidade, água em quantidade para os animais. Por quê? Num período muito seco, os animais vão consumir mais água. E se tiver limitação de espaço no bebedouro, ou a água não estiver em condições adequadas, o que vai acontecer? Vai provocar competição entre os animais. E, por exemplo, no caso de bovinos, que é a imagem que nós estamos vendo, vacas dominantes vão, obviamente, forçar maior preferência em acesso ao bebedouro nos horários mais quentes, deixando vacas submissas, né, sem água, e aí comprometendo a produtividade do rebanho. Consumo hídrico das plantas, como é importante, né? Tanto para a área vegetal, aí a agronomia, os viveiros de mudas para a área florestal, mas também a produção de pastagens na zootecnia. Vejam como é importante, né? Porque no momento que falta chuva, passamos a ter dependência da irrigação. E a irrigação de precisão demanda que nós conheçamos o consumo hídrico das plantas. A água, que nós conhecemos desde os primórdios como sendo um recurso natural renovável, hoje nós sabemos que é um recurso finito de uso coletivo, ou seja, todos nós temos responsabilidade sobre o uso da água. Desde nós, em casa, no meio urbano, temos responsabilidade sobre o uso da água. No momento que sobra e eu desperdiço água, para mim, falta para os outros. Então, nós temos que ter essa consciência coletiva do uso da água. E na agricultura não é diferente. Nós temos que ter precisão, saber exatamente quanto que a planta precisa e quanto que eu preciso de aplicar de água
para que não haja desperdício, exageros no uso da irrigação. Também a importância da questão da água para a relação de doenças, plantas e pragas, especialmente as doenças fúngicas, assunto que nós veremos logo mais aqui nos nossos slides. E para os nossos colegas da área florestal, como é importante o entendimento da umidade na questão dos incêndios florestais, porque períodos de grande seca pode promover em áreas aí vegetadas incidências, desde incidências acidentais de incêndios, como também provocados pela ação humana, tanto descuidada ou criminal. Então é importante nós entendermos esse assunto. E aí vamos entrar um pouco em física, pessoal. Eu sei que é um assunto às vezes indigesto para alguns alunos quando fala a palavra física, mas é importante nós entendermos as teorias para nós podermos entendermos a prática com mais propriedade. Não ficarmos na tentativa e erro ou no empirismo. A ciência ela nos subsidia de conhecimento para que possamos entender de fato como funcionam as coisas. A primeira lei que nós trazemos aqui ao nosso entendimento é a lei de Dalton. Como é que funciona essa lei de Dalton? O que ela nos diz? Que cada constituinte atmosférico, cada gás, cada partícula, cada elemento, ele, vamos dizer assim, exerce uma pressão individual, independente dos outros, Então, ele exerce uma pressão sobre outros gases de tal maneira que a soma das pressões parciais exercidas individualmente e, vamos dizer assim, independente, então o somatório dessas pressões parciais determina a pressão atmosférica, inclusive a pressão de vapor d'água. Está aqui representado, H2O, V. O que é isso daqui? É uma sigla que a gente criou aqui para entendermos que é a pressão do vapor da água na sua fase de vapor, no seu estado de vapor. Então, para sumarizar isso daqui, nós fizemos a seguinte expressão, que a pressão atmosférica ela constitui da pressão exercida pelo ar seco, ou seja, todos os gases, exceto vapor d'água, e do próprio ar úmido, que a gente chama, que consiste no vapor d'água. Como toda fórmula de pressão, toda unidade medida de pressão é medida ou em atm, ou em milímetros de Hg, milibar, hectopascal, e aqui a gente usa muito essas duas, hectopascal ou quilopascal. É importante que vocês conheçam. Aqui é só a título mais de curiosidade. Na parte de cálculo nós vamos trabalhar muito dessas visões. E aí falando em vapor, em ar seco e ar úmido, como é que se dá essa proporção? E aí nós vamos para a definição de vapor, dessa proporção de vapor d'água na atmosfera. Então, o vapor d'água ele varia de 0 a 4% do volume de ar, ou seja, considerando todo o volume de ar da atmosfera, ela ocupa uma pequena expressão, mas significativa para as atividades que a gente já discutiu na primeira parte dessa videoaula. Então, quando nós temos 0% de volume de ar, nós dizemos que o ar está seco. Quando que isso ocorre? Isso existe na Terra? Existe. Nos grandes desertos, na latitude 30, por exemplo, norte e sul, deserto do Atacama, Kalahari, o grande deserto de Saara, e tantos outros desertos que a gente conhece, já ouviu falar pelo menos, a umidade nesses lugares é praticamente nula. E também nós temos que ressaltar que as geleiras polares, os ambientes glaciais, também são desertos gelados, vamos dizer assim. A umidade é baixíssima, embora tenha gelo, mas a umidade é muito baixa nesses lugares. Então, praticamente nula, logo nós temos o ar seco. De 0 a 4% desse volume de ar, nós consideramos o ar como sendo o ar úmido. Essa é a condição média que nós temos no planeta. Mas também nós podemos ter o ar saturado. O que é esse ar saturado?
é quando nós chegamos próximo dos 4% de volume de ar, né? Ou seja, quando a umidade relativa está 100%. Ou seja, depois de um período chuvoso, imediatamente nós temos, né, o ar saturado de vapor d'água. Ou uma casa de vegetação, ou numa benfeitoria animal, num galpão, por exemplo, de aves, quando se aplica em excesso nebulização, né, ou aspersão de água, acaba saturando de vapor d'água, fica escorrendo. É aquele efeito quando a gente toma banho, banheiro fechado e colocamos o chuveiro no quente, de tanta vapor d'água acaba escorrendo água pelas paredes. Isso é o ar saturado que nós conhecemos. E aí, outra lei importante é a lei dos gases ideais, ok? Então, é aquela que nós conhecemos da física, para quem se lembra, que é PV igual a nRT, aquela fórmula, né? Relação de pressão, volume e temperatura. Então, em condição de pressão constante, isso é o enunciado da lei. O volume de uma massa de ar é diretamente proporcional à sua temperatura. Resumindo em miúdos, quando temos expansão ou contração do ar, é porque houve variação de temperatura. Explicando melhor para vocês. Então, quando a temperatura aumenta, o que acontece com as moléculas? Elas aumentam a agitação. Aumentando a agitação, ela aumenta a distância entre as moléculas, o que força o volume de ar na atmosfera se expandir. Lembrem lá, para aqueles que quiserem depois revisitar a aula de pressão atmosférica, vai ver essa explicação com mais detalhes. Mas há uma expansão do volume de ar. Então, com isso, a água, o vapor d'água que é ocupante nesse volume de ar, ele passa a ser menor quando aumenta o volume de ar, né? Ou seja, a proporção de água em relação ao ar seco, ele passa a ser menor, né? Em compensação, quando há uma contração, ou seja, uma redução da temperatura, as moléculas se aproximam a uma contração desse volume de ar. E com isso, a umidade passa a ser a umidade relativa, ou seja, a proporção de água em relação ao volume de ar seco, passa a ser maior. Isso é o que nós precisamos saber por hora dessa situação. Vamos entender melhor na parte de cálculo quando a gente for lá calcular a umidade relativa. Agora, nós vamos dar um parênteses aqui na teoria e vamos entrar um pouco na aplicação na área vegetal. Já pedindo desculpas aos nossos alunos de zootecnia por nós não tratarmos aqui da área animal. O nosso receio aqui é deixar essa videoaula muito extensa, mas certamente essa questão da umidade vai ser muito elucidada também em aplicação mais prática na área animal, também na disciplina de bioclimatologia animal que vocês vão ter ou já estão tendo aí na graduação, ok? Então, mas essa aplicação na área vegetal, que muito diz aos alunos da engenharia florestal e agronomia, também diz respeito à zootecnia, porque o zootecnista ele também trabalha com a área vegetal, na produção de alimentos para uso animal. Então, vamos lá entender um pouco dessas aplicações. Então, a grande aplicação da umidade, a grande importância da umidade para a produção vegetal, sem sombra de dúvidas, é na área de doenças. Então, aqui nós detalhamos aqui um fluxograma da influência dos elementos climáticos na fase da doença, a relação entre clima e doença, fúngica especialmente, né? Então, vejamos que logo após a inoculação, para que haja germinação do esporo, para formar aquele tubo polínico, vamos dizer assim, do esporo do fungo, nós precisamos de água, tanto na germinação quanto na penetração no hospedeiro, né? Então, precisa de água. Como vai ter? O excesso de chuva, excesso de irrigação, muito orvalho, né? Ou seja, umidade em geral, ok? A temperatura ela vai ajudar a tornar mais veloz esse processo de infecção na planta em todos os estágios, ok? De germinação à esporulação. Mas veja que como é importante ter água para que ocorra a penetração do esporo no hospedeiro e ali comece a ter a lesão, né? Logo após a colonização. E aí a esporulação, que é a parte reprodutiva, para que haja dispersão é necessário ter vento. Ok, pessoal? Então, essa parte aí
é uma parte que mostra que a parte de doenças que vocês vão ver lá na disciplina de fitopatologia do curso de vocês depende muito da questão climática, da questão agrometeorológica, vamos dizer assim. Então vamos para a importância disso. Mas tá, ok, para que eu preciso entender isso no nível de doenças? Pessoal, se eu conseguir entender qual que é a relação entre tempo e clima e doenças, isso vai permitir o quê? Uma aplicação racional de defensivos. Hoje que está sendo tão debatido na agricultura, o uso excessivo de defensivos, né, agrícolas, de agroquímicos, ou como muitas vezes nós vamos também ter como sinônimo os agrotóxicos, né? Mas aqui eu não estou nem para defender nem para atacar, porque embora eu reconheça a importância da produção orgânica, sem sombra de dúvida são alimentos muito mais saudáveis, mas dado o volume que ainda é necessário para alimentar a população humana e também, né, o rebanho animal, para que haja produtividade, né, é necessário, de fato, defensivos agrícolas. Porém, o que nós estamos discutindo aqui é o uso racional. Da forma que é aplicada hoje, é exagerada e promove danos tanto na saúde humana, animal e também ambiental, né? Por isso que, se nós entendermos com precisão essa relação, nós vamos ter uma aplicação racional de defensivos. Tendo aplicação racional de defensivos, acarreta em redução da contaminação dos ambientes, né? Ou seja, nós sabemos hoje que o excesso de agroquímicos no ambiente promove contaminação do solo, contaminação dos lençóis freáticos e, por sua vez, nós temos também redução dos resíduos químicos nos alimentos, né? Ou seja, os alimentos que a gente consome, muitos deles vêm abarrotados de agroquímicos aí, de defensivos. Então, destacamos aí, por exemplo, a cultura do pimentão, a quantidade de agroquímicos que se aplica nessa cultura, tomate e dentre outras. Então, é necessário uma racionalidade, e essa racionalidade se dá pelo entendimento desses fatores, né? Doença, clima, etc. E com isso, pessoal, se eu reduzo o uso de defensivos, eu vou ter aquilo que o produtor mais almeja, que é a redução do custo de produção. Então, uma medida que nós temos para determinar, né, a influência da umidade nas doenças é a duração do período de molhamento. O que é isso? É a permanência do orvalho sobre as plantas, que nós vamos medir isso em horas. E aí nós temos uma relação aqui bem direta. Quando a duração do período de molhamento for abaixo de 6 horas, ou seja, quando tiver orvalho durante 6 horas, o DPM, que a gente chama, é curto. Médio, se for entre 6 e 10, e acima de 10 horas é longo. Ok? E aí nós temos diversos métodos. Fazer um balanço de energia, tem métodos matemáticos, físicos para fazer isso, balanço de energia. Podemos usar aí da matemática, né? Fazer uma regressão múltipla, utilizando aí variáveis como temperatura, vento e umidade relativa. E a variável, né, resposta, aquela que vai ser determinada, é o DPM. Mas o método mais simples que a gente pode divulgar para produtores, né, e não menos preciso, é nós estabelecermos o número de horas em que a umidade relativa do ar está maior ou igual a 90%. Número de horas de umidade relativa acima de 90%. E aí nós vamos ver que orvalho e chuva são dois fatores determinantes aí da duração do período de molhamento. Ok? Bom, e aqui um exemplo simples, né? Pegamos aqui a estação meteorológica, plotamos os dados no formato de gráfico. Essa linha vermelha, ela é a linha dos 90%. Então, interessa para nós saber os horários, número de horas em que eu estive acima da linha vermelha. E olha só,
Dia 1, 2 horas. Então, duração curta do período de molhamento, né? DPM curto, por quê? Abaixo de 6 horas. Noite 2, 4,5. Olha aqui, noite 3, alta, que é acima de 10 horas, assim como a noite 4. Então, essas duas noites aqui são noites críticas que certamente eu tenho grande chance de ter infestação aí de doenças, né? Maior probabilidade de ocorrência de doenças a partir desses dias. E aqui, média, né? Que é entre 4 e 6 horas. Okay? Aqui também, se for considerar, é médio, mas está mais próximo do curto do que no médio. Pessoal, temperatura é importantíssimo. Como eu disse, não tem como nós analisarmos sozinho a temperatura. A umidade, perdão. A partir de agora, temperatura e umidade andam lado a lado. Então, enquanto que a umidade, expressa pela duração de período de molhamento, é um fator limitante, a temperatura me diz com qual velocidade ocorre. Quer ver um exemplo? Vamos falar sobre o mal das folhas da seringueira. Com 24 graus de temperatura do ar, basta ter 6 horas para acontecer a infecção. Olha só, DPM curta, mas com o catalisador da temperatura aí de 24 graus. À medida que eu diminuo a temperatura, eu diminuo as chances de infecção. Aí é preciso mais horas de molhamento para que haja. Olha só, aqui precisa de 8 horas. E se eu tiver 16 horas, já é inibidor para crescimento de fungo, né? Então não ocorre infecção. Outro fator interessante que a gente tem que ressaltar é a densidade de plantio versus DPM. Isso é muito importante, tanto para o pessoal da engenharia florestal quanto da agronomia. Porque hoje se discute muito adensamento de cultura. Nós do grupo de estudos de biometeorologia, do grupo que eu coordeno, nós já fizemos uma pesquisa junto com um professor da fitotecnia com densidade de plantio de milho. Então, avaliando linhas simples e linhas duplas. Isso interfere também na questão da duração de período de molhamento. Por quê? Quanto maior a densidade de plantas por metro numa linha, maior a chance de eu ter duração de período de molhamento aqui alta. Olha só, né? Aqui, ó, dias após a emergência, né, da plântula. Olha só, à medida que vai passando o tempo, né, ela vai crescendo a copa, vai abrindo mais na lateral, né, a arquitetura foliar, e olha só, aumenta o período de molhamento. Olha só aqui, no caso, né, 5 plantas por metro, né, já tem um risco bem menor do que essa que tem 15 plantas por metro. E olha só a estação meteorológica. Né? Então, a influência é porque a planta evapotranspira, a planta produz umidade também, né? Além da umidade do ar. Então, um fator para a gente observar que a densidade de plantio, o aumento indiscriminado da densidade de plantio, além de atrapalhar, aí, entra com fatores de competição de luz, água e nutrientes, nós temos também a questão do excesso de umidade que pode provocar doenças. Então, passando agora para os instrumentos de medição de umidade, nós vamos falar alguns deles. Né? Esse equipamento aqui é um equipamento antigo, né, que se usava muito. Hoje nós temos aí o advento dos equipamentos digitais. Então, praticamente nós não vamos encontrar mais esse tipo de equipamento. Em algumas agropecuárias ainda a gente encontra, por exemplo, um termohigrômetro como esse, né? A gente chama de psicrômetro, mas mais conhecido como termohigrômetro, tá, pessoal? Como é que funciona isso daqui? Eu tenho dois termômetros de mercúrio, um que a gente chama de termômetro do bulbo seco, que mede a temperatura do bulbo seco, e o outro que é revestido por um tecido, né? Que ele é mergulhado num reservatório de água. E aí ele permanece constantemente umedecido. E aí, com isso, ele chama-se termômetro do bulbo úmido, ou nos dá a temperatura do bulbo úmido. Nós temos a temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido. Esse é o psicrômetro clássico, né?
Mas também nós temos aqui o psicrômetro ventilado, em que eu tenho um mecanismo de corda que tem um ventiladorzinho ali que funciona a corda, eu dou a corda nele, ele ventila, ele força uma convecção e com isso aumenta a passagem de ar, aumentando também a evaporação, ok? Mas o mais utilizado em estações meteorológicas convencionais é esse daqui. Bom, como é que então funciona? Aqui nós vamos dar uma ênfase no psicrômetro ou termoigrômetro, porque por causa dessas duas medidas, temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido, é o que vai nos favorecer na sequência desses slides calcular a temperatura, a umidade relativa, a umidade absoluta e a temperatura do ponto de orvalho. Tá? Nós vamos precisar dessas duas medidas, temperatura do bulbo seco e a do bulbo úmido, para estimar a umidade nas suas diferentes medidas. Então, como é que funciona? O ar vai passar aqui, né, perto do bulbo. Então, é importante que esteja num ambiente que tenha passagem de ar. E aí, o que acontece? Olha só, essa parte é umedecida. E aqui, ó, como essa parte umedecida fica exposta ao ar, para que haja a evaporação é necessário retirar calor de algum lugar. Então o ar passa, o ar mais aquecido, passa perto desse tecido umedecido aqui, desse bulbo umedecido, e força a evaporação. E como é que força? Ele vai retirar calor desse microambiente aqui em torno do bulbo, né? Então, se ele tiver maior evaporação, ele vai retirar mais calor para que haja evaporação. Retirando calor, o que acontece com a temperatura do bulbo? Reduz. Então, com isso, quanto menor a umidade do ar, maior a necessidade de evaporação. Ele vai forçar mais, porque cabe mais vapor d'água na atmosfera, logo vai evaporar mais. E com isso, menor a temperatura do bulbo úmido. Então, quanto maior a distância entre a temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido, indica menor umidade relativa do ar. Ok? Então, aqui eu vou dar 3 situações para a gente entender. Quando a umidade relativa está muito baixa, nós temos a temperatura do bulbo seco bem maior do que a bulbo úmido, ou seja, a temperatura do bulbo úmido está baixa e a temperatura do bulbo seco, que é a temperatura ambiente, está alta, né? Quando eu tenho aqui uma umidade relativa de 50%, ou seja, medianamente ocupado, né? A temperatura do bulbo seco continua sendo maior do que a temperatura do bulbo úmido, só que ligeiramente maior. Então eu já não vou ter uma redução tão drástica, porque em relação aqui menor do que 30 e 50, a evaporação aqui é maior do que aqui. Aqui eu tenho menos espaço para evaporar. Logo, eu não vou demandar, o ambiente não demanda tanto dessa superfície molhada, evaporação. Então, com isso, a temperatura não vai abaixar tanto. Agora, quando está saturado, a umidade relativa 100%, eu tenho a mesma temperatura, porque não tem evaporação. Não cabe mais nada no ambiente, porque a umidade do ar está 100%. Então, ela não demanda mais evaporação. Então, a TBS, que é a temperatura do bulbo seco, vai ser idêntica à do bulbo úmido. Ok? Gravem bem esse slide, porque nós vamos precisar dessas duas medidas no cálculo de umidade relativa, na umidade absoluta e a temperatura do ponto de orvalho, na sequência dos slides aqui. E aí, hoje em dia, nós temos aí, além de medidores digitais, aliás, além dos psicrômetros, dos termoigrômetros que a gente viu ali no slide anterior, hoje a maioria é digital. Temos aparelhos aí que medem a umidade do ar de forma digital. Minoria dos lugares a gente ainda vai ver o chamado higrômetro ou termoigrômetro. Então, hoje se utiliza muito, esses equipamentos digitais utilizam muito esses sensores capacitivos. Principalmente essas hastes aqui, é utilizada em estações meteorológicas automáticas. Como é que funciona? Esse sensor, então, é um filme de polímero, né? Um polímero qualquer, aqui ao redor,
que ele é higroscópico, ou seja, ele absorve água. Quando ele absorve água do ar, ele altera a capacitância do circuito, forma uma DDP, uma diferença de potencial elétrico, né? E gera tensão elétrica. Essa tensão ela é interpretada, né, num sistema autuador, né, um sistema que capta e já oferece como resposta de saída do sistema a umidade relativa do ar. Né? É bem prático, todavia requer calibração e limpeza periódica, porque vai juntando detrito, vai juntando sujeira e altera a capacitância desse circuito aqui, ok? E, basicamente, é o que a gente recomenda, tanto em estações meteorológicas, que é um abrigo meteorológico, pessoal. É aqui dentro que eu coloco um termigrômetro para medir tanto a temperatura quanto a umidade do ar naquele psicrômetro que a gente viu. Esse daqui é o abrigo meteorológico para sensores capacitivos. Aqui vão dois sensores. Vai o sensor de temperatura, que é um termopar, vimos isso na aula passada, né, pessoal? E o sensor capacitivo aqui para a umidade. Tanto eles quanto qualquer equipamento, se você vai medir a umidade do ar, como temperatura do ar, em um sistema vegetado, né, eu posso medir de qualquer jeito? Não. Eu tenho que colocar a altura recomendada para fins agrometeorológicos é de 1,5 m a 2 metros de altura da superfície. Tanto na zootecnia, quanto lá no viveiro de mudas florestal, quanto numa casa de vegetação ou numa lavoura, tem que ter essa altura de 1,5 m a 2 metros de altura, ok? Para que a medida seja coerente. E sem obstrução ao redor, porque não adianta nada eu colocar lá no meio de um milharal as folhas abafando lá uma estação meteorológica. Isso vai ter alteração, vai ser superestimada a umidade, porque além da umidade do ar está se medindo a umidade das turmas. Então agora, na sequência dessa videoaula, nós vamos ver então o cálculo da umidade do ar. Nós vamos ver a umidade relativa e as fórmulas que precisam para calculá-la, umidade absoluta e temperatura do ponto de orvalho. Vamos então a seguir. Dando continuidade à parte de umidade do ar, nós vamos agora partir para as fórmulas para estimação das diferentes expressões da umidade do ar. Aqui nós vamos calcular hoje algumas fórmulas, algumas equações, visando chegar em 3 variáveis: a umidade relativa do ar, a umidade absoluta e a temperatura do ponto de orvalho. Depois que nós estivermos desenvolvendo os cálculos, eu vou explicar para vocês a importância de cada uma delas. Então vamos começar. Então, para nós estimarmos essas 3 fórmulas, nós começamos com uma série de equações que determinam a pressão do vapor d'água. Maiores informações sobre pressão do vapor d'água, nós indicamos para vocês a leitura do capítulo sobre umidade do ar, que está disponível para vocês no Moodle, da disciplina da UTFPR, ou para aqueles que estiverem nos assistindo e não tiverem acesso ao Moodle da UTFPR, poderão consultar esse capítulo no livro, na apostila de Meteorologia Agrícola da Exalc USP, do pessoal da Física do Ambiente Agrícola. Ok? Então, nós vamos começar com a pressão de saturação do vapor d'água. O que é essa pressão de saturação? É quando nós atingimos o limite máximo de capacidade de umidade do ar a uma dada temperatura. Então nós começamos com a chamada equação de Tétens, que começa com a sigla ES. Então essa fórmula é da seguinte, essa equação é da seguinte maneira: 0,6108 vezes 10 elevado a... Então nós temos aqui 7,5 vezes TBS. O que é TBS, pessoal? TBS é a temperatura do bulbo seco, conforme nós vimos agora há pouco na aula teórica. Então nós temos lá
a medida, essas duas medidas, a temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido, que é obtida por meio de um psicrômetro ou um termohigrômetro, ok? Então, 7,5 por TBS dividido por 237,3 mais TBS, ok? Então, nós temos aí essas duas equações. Aqui o parênteses também vai até o final. Eu vou até deixar aqui, ó, um sinalzinho como se fosse elevado para todo mundo saber que é elevado e não vezes, ok? 7,5 vezes TBS dividido por 237,3 mais TBS, ok? Muito bem. Temos uma fórmula análoga a essa, que é o ESTU. Aqui nós calculamos a pressão de saturação com a temperatura do bulbo seco, mas nós temos que também calcular a mesma equação, porém com o valor da temperatura do bulbo úmido. Então, de novo, nós vamos lá numa outra fórmula, outra equação, que é ESTU. Ok? O ESTU, mesma coisa, 0,6108 vezes 10, vou colocar aqui o chapeuzinho, elevado a 7,5 vezes, aqui eu vou colocar um vezes também para o pessoal lembrar, vezes, agora é TBU, ok? Não podemos esquecer disso. Dividido por 237,3 mais TBU, temperatura do bulbo úmido, ok? Pronto, nós temos essas duas formas. Utilizando exatamente o ESTU, nós podemos agora calcular o chamado a pressão atual. Então nós temos a pressão de saturação, é como se nós estivéssemos no limite máximo de capacidade da atmosfera em vamos dizer assim, abrigar, armazenar umidade a uma dada temperatura, ok? Então é a pressão de saturação, por isso que a gente fala, é como se fosse a umidade a 100%, ok? E agora nós vamos calcular a pressão atual, é o que nós temos de fato de umidade. Pressão atual vapor d'água é dada pela letra EA, ok? Então, eu vou precisar agora do valor obtido aqui no ESTU. Então, vocês estão vendo que já começa a ficar um pouco complexo, porque se eu errar uma dessas ou as duas fórmulas, é cumulativo o erro, né? Dificilmente eu vou me recuperar durante as outras equações, porque cada uma vai dependendo uma da outra, ok? Menos, abro aqui um parênteses, 0,0008. É esse número mesmo, pessoal. O que é isso daqui? A gente usa para termohigrômetros não ventilados, né? Tem outro coeficiente aqui no lugar que a gente coloca, que é para psicrômetros ou termohigrômetros ventilados. Vezes a pressão atmosférica, que nós conseguimos isso em posto meteorológico ou por meio de estimativas com base na altitude, né? Vezes, abro um novo parênteses. Aqui deveria ser um colchete, tá? Mas eu estou abstraindo aqui para a gente manter a fórmula quando a gente for calcular na calculadora. Então, TBS menos TBU. Ok? Muito bem. E agora? Como é que eu calculo agora que entra a umidade relativa? Detalhe, gente. Essas fórmulas aqui, a unidade de medida, todas são em kPa. Não esqueçam da unidade de medida, ok? Que é muito importante. E agora entra a umidade relativa do ar, tá? Que a gente coloca a sigla, o R. O R, então, é a pressão atual de vapor d'água dividido pela pressão de saturação de vapor d'água. Então, ó, esse EA que eu encontrei aqui dessa fórmula, dividido por ES. Aqui, atenção, pessoal, é ES, não é STU. Muitas vezes os alunos vão lá e pegam esse valor aqui, dessa fórmula, e jogam aqui. Vão encontrar um valor
errado de umidade relativa, tá? Então, é EA sobre S vezes 100. Esse 100 aqui é para que eu possa encontrar o valor em porcentagem, né? Em proporção. Então, olha só, que é a umidade relativa? É o que eu tenho de umidade atualmente em relação ao máximo que eu poderia ter a uma dada temperatura. Lembrando que a pressão de vapor d'água, assim como a umidade, ela é dependente da temperatura. É a temperatura quem regula o volume de ar, que é inversamente proporcional, de acordo com a lei dos gases ideais. Ou seja, quanto maior a temperatura, né, à medida que eu aumento a temperatura, diretamente proporcional, desculpa, falei inversamente, está errado. À medida que eu aumento a temperatura, eu expando o volume de ar, ok? Então, muito importante a gente ter essa noção. Então, é o que eu tenho de umidade em relação ao máximo que eu poderia ter, vezes 100. Então, a umidade relativa, ela é uma proporção. Essa é a unidade, essa é a variável mais utilizada, tanto para a ambiência animal, vamos dizer assim, tanto nas pesquisas ou eu quero avaliar o ambiente, é dada em utilizamos a umidade relativa, assim como também quando nós vamos passar para a área agrícola, para a parte vegetal, normalmente se utiliza muito umidade relativa. Vamos prosseguir. Agora nós vamos entrar na umidade absoluta, ou o que o pessoal chama de umidade atual, né? Lembra muito essa relação aqui com EA. Ou seja, enquanto que a umidade relativa é uma proporção, o que eu tenho em relação ao máximo que eu poderia ter, é uma taxa de ocupação, né, de umidade, né, a umidade relativa. A umidade absoluta, ela me dá o quanto de vapor d'água eu tenho agora na atmosfera, naquele ambiente, ok? Então, nós temos aí a umidade absoluta sendo calculado da seguinte maneira. Então, é 21,68 vezes, olha o EA aqui, ó, aparecendo. EA dividido por T maiúsculo. Vejam vocês que não é TBS aqui, é T maiúsculo. O que é esse T maiúsculo? Então, eu vou puxar aqui, né? Que esse T maiúsculo, ele é a temperatura do bulbo seco em Kelvin, na escala Kelvin, tá? Então, nós podemos calcular aqui TBS mais 273. Tá? Aí eu vou encontrar aqui na escala Kelvin esse valor, ok? E essa fórmula aqui, a umidade absoluta, ela é dada em gramas de vapor d'água por metro cúbico de ar seco, ok? Essa aqui é a unidade de medida. Por isso que ela não é tão prática quanto a umidade relativa, embora seja útil para entendermos a dinâmica da atmosfera, ou seja, eu saber quantos gramas de vapor d'água em relação a um dado volume de ar seco que eu tenho, né? Então, nós temos uma relação de massa sobre volume, ou seja, quase uma densidade, né? Eu quero saber a densidade de vapor d'água na atmosfera nesse exato momento, nessa temperatura. Então, eu tenho a umidade absoluta. Não é uma fórmula muito usada, né, na prática, diferente da umidade relativa, que ela é bem utilizada. E, por fim, nós temos a chamada temperatura do ponto de orvalho. O que é a temperatura do ponto de orvalho? Nós sabemos que, por exemplo, durante a noite, vai se reduzindo a temperatura, o volume de ar vai se contraindo, de tal maneira que eu passo de vapor para líquido, né? O vapor d'água, ele se torna líquido e deposita-se sobre a superfície. Basta você deixar o carro estacionado de madrugada na rua, que é o famoso sereno, né? Amanhece e o carro está todo molhado. Isso se chama orvalho. A mesma coisa as plantas. Pode ver que um gramado, uma plantação, ela vai estar toda orvalhada por causa desse fenômeno, que é um processo de condensação. Resfriamento, que reduz o volume de ar,
Então a umidade, antes ocupava uma taxa menor, passa a saturação e aí volta para o estado líquido. Então a temperatura do ponto de orvalho é a temperatura abaixo da qual vai formar orvalho. Então a temperatura do ponto de orvalho é uma temperatura de limite. É assim, é o limite entre uma condição em que existe vapor d'água e que abaixo dessa temperatura vai iniciar o processo de formação de orvalho na superfície. Tá bom? Então, por isso que ela é uma variável importante, principalmente para fins fitopatológicos, quando se deseja saber a partir de qual temperatura vai começar a ter formação de orvalho. Em previsão de geada, a gente utiliza essa variável para saber a partir de quando, porque né, além do congelamento do orvalho sobre a superfície, eu posso ter também formação de geada. Tem índices de conforto térmico animal que se utiliza a temperatura do ponto de orvalho como indicador de umidade. Ok? Então, é uma fórmula que ela tem várias utilidades. E aí, nós vamos calcular da seguinte maneira essa temperatura do ponto de orvalho. Então, nós temos aqui 237,3 vezes logaritmo. Aí eu tenho um parênteses aqui. EA, de novo, a pressão atual de vapor d'água, 0,6108. Ok? Dividido por 7,5 menos log de EA dividido por 0,6108. Ok? A unidade medida é a mesma de temperatura, graus Celsius. Ok? Então, pessoal, olha aí. Nós temos essas fórmulas aqui. Para nós, as principais, vamos dizer assim, é a umidade relativa, a umidade absoluta e a temperatura do ponto de orvalho. Todavia, para nós chegarmos a elas, nós temos que calcular o ES, o ESTU e o EA. São importantes essas fórmulas aqui. Ou seja, nós temos que seguir essa marcha para nós chegarmos a para chegarmos às três fórmulas que a gente deseja. A partir daqui eu posso calcular em qualquer ordem que eu quiser, mas aqui eu tenho que calcular nessa sequência. Muito bem, então agora nós vamos passar para um exercício prático para eu demonstrar para vocês como é que nós calculamos e como chega a esses valores, tá certo? Dada a videoaula aqui, nós vamos apenas apresentar um exemplo, mas depois, como todas as aulas de cálculo, eu vou deixar indicado aqui para vocês alguns exercíciozinhos para vocês praticarem. De novo, não é algo que demanda gabaritos, alunos sempre falam, mas eu não sei se eu estou fazendo certo. Se seguir tal como essa videoaula, vocês mesmos vão ter oportunidade de autoconferir o resultado e ver faz sentido ou não esse resultado, ok? Então vamos lá. Nós vamos então tirar essas fórmulas aqui, né? E vamos agora pegar um papel em branco para podermos executar o nosso exercício. Muito bem, pessoal. Então, o nosso exercício eu vou colocar aqui no cantinho, ok? Ele tem os seguintes dados. Eu tenho que ter esses dados disponíveis para poder fazer o cálculo. A temperatura do bulbo seco é em torno de 28 graus Celsius. Aqui uma importante informação. Sempre no Sistema Internacional de Unidades, há um espaço entre a unidade de medida e o número, tá? Então, não coloco junto, embora muitas vezes a gente encontra em vários lugares, desde artigos científicos até livros, a junção de graus Celsius com número. Normalmente existe um espaço. O único, aliás, isso vale para todas as unidades de medida. Eu sempre tenho que ter o número espaçado da unidade de medida.
exceção dada para dois tipos de unidade medida. Quando é porcentagem, aí no caso, por exemplo, unidade relativa, nós vamos colocar junto com o número. E unidade monetária, que normalmente se coloca junto com o número também. O restante é separado, ok? Então, temperatura do bulbo seco, temperatura do bulbo úmido, que nós vamos colocar 17 graus Celsius. E para fins de exercício, a nossa pressão atmosférica, né, nós vamos colocar aqui como 94 kPa. Lembrando da nossa unidade de medida que nós vimos, que é kPa. Então, esse é o nosso exercício. Nós coletamos essas informações lá no termohigrômetro e agora eu quero determinar como chego na umidade relativa, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa fórmula aqui. Agora eu não vou descrever a fórmula geral e depois colocar os números. Já vou colocar os números direto, dado que nós já vimos há poucos minutos aqui todas as fórmulas. Então, primeiro eu começo com ES. ES é igual a 0,6108, ok? Depois eu vou colocar aqui, depois eu vou mostrar na calculadora como que faz. 0,6108 vezes 10 elevado a... Eu vou colocar aqui esse sinal só para lembrar que é elevado. Entretanto, na notação matemática, não precisa. Basta eu deixar 100, ok? Então, eu vou aqui colocar tal como eu colocaria na calculadora, ó. 7,5, eu coloquei um parênteses, ok? Para isolar o numerador do denominador. 7,5 vezes, agora eu já coloco o valor, 28, dividido por, abro um novo parênteses, 237,3 mais 28. Fecho parênteses externo, ok? Então vamos lá agora, nossa velha calculadora Cássio aqui. Não estou fazendo propaganda Cássio, tá? Não ganho royalties com base nessa propaganda, mas daqui eu acho que é a calculadora mais utilizada em todas as universidades aqui no Brasil, né? Bom, exceto as de engenharia que tem lá as HPs, né? Vamos lá. Então, ó, 0,6108, aqui eu já começo com, como falei, o zero esquerda não conta, então eu já vou direto para o ponto 6108. É mais prático, economiza caracteres aqui. Vezes 10 elevado ao chapeuzinho aqui, tá certo? Elevado, abro dois parênteses. Por quê? Tem o parênteses externo e o parênteses interno. Ó, dois parênteses. 7,5 vezes 28. Fecho parênteses. Ó, tô aqui. Dividido por 237,3 mais 28. Correto? Então, ó, agora eu fecho dois parênteses, né? Esse parênteses aqui e o maior. O resultado ficou esse número gigantesco. Vocês não vão colocar isso daqui na prova, porque não tem necessidade mesmo. Isso demonstra, quando o aluno coloca todos os números, ele demonstra a incapacidade dele, ou às vezes até a preguiça, de arredondar os números. E aqui nós vamos usar duas casas decimais depois da vírgula, tá certo? Então, ó, vamos colocar aqui 3,7 e aqui, ó, eu vou ver, se é duas casas, eu vou ver o próximo número. Às vezes até o quarto número aqui para arredondar. Mas aqui o 9 já é suficiente. Ó, o 9 arredonda o 7 para 8. Então aqui, ó, 3,78 kPa. Pronto. Nós já temos o ES calculado, ok? Vou deixar de lado por enquanto aqui a nossa calculadora. E vamos lá agora para o ESTU, que é a próxima fórmula. ESTU é igual, mesma coisa, gente, 0,6108 vezes 10 elevado a, abro dois parênteses,
7,5 vezes, agora, ó, atenção, hein? TBU que eu estou calculando, agora é 17. Fecho parênteses, divido por, abro um novo parênteses, 237,3 mais 17. E fecho dois parênteses. Vamos lá para a calculadora, para treinando, ok? Ponto 6108 vezes 10 elevado a, abro dois parênteses, 7,5 vezes 17, fecho parênteses, eu estou aqui, ó, tá? Fecho parênteses, dividido por, novo parênteses, 237,3 mais 17. Fecho dois parênteses, que é a expressão. O importante aqui, uma dica, só abrindo, né, um parênteses no meio da explicação dos parênteses. É importante nós entendermos o segredo aqui de montar, veja, né, a gente usa a calculadora para fazer essas contas. Então, é importante eu entender como do papel eu passo para a calculadora. Para isso eu tenho que entender como é que a calculadora lê uma equação, né? Então eu tenho que entender para dizer corretamente para ela o que eu quero que ela faça. Se você não entende, a chance de errar é grande, porque ela vai te dar qualquer valor, salvo se você corromper alguma notação matemática, vai aparecer uma mensagem lá, math error, né? Ou sintaxe erro, depende da calculadora. Mas é importante que a gente faça essa leitura para sempre ter o cálculo correto e o valor correto. Dou igual aqui, e aí nós temos 1, duas casas decimais, ó, o 7 arredondo 3 para 4. Então 1,94 kPa. Ficou entendido, pessoal? Então vamos seguir. Próxima fórmula agora é o EA. EA. Pressão atual, pressão de saturação de vapor d'água, que é aquela que é o máximo, a pressão exercida no máximo de umidade a uma dada temperatura, a pressão de saturação com a temperatura do bulbo úmido e agora a pressão atual, realmente o quanto eu tenho de umidade, ok? Então, vamos lá. Agora eu preciso do ESTU, se vocês lembrarem da fórmula anterior. Qualquer coisa, volta o vídeo um pouco aí e vocês conseguem pegar. Ó, 1,94 menos, abro parênteses, 0,0008 vezes 94, ó, pressão atmosférica, 94, ok? Vezes, abro parênteses, TBS menos TBU, 28 menos 17. Fecho novo parênteses. Então, vamos lá, a nossa calculadora. Né? Ó, 1,94, deixa eu só centralizar aqui, isto, menos 0,0008 vezes 94, vezes, abro parênteses, 28 menos 17. Essa é a nossa fórmula, ok? Fecho dois parênteses e temos 1,11. Eu olho os dois números aqui, o 8 arredondaria para o 3, mas não arredonda o 1. Então, mantenho 1,11. Aqui eu vou deixar aqui no canto aqui 1,11 kPa. Ok? Esse é o valor do EA. Agora sim, bom, eu tenho essas três fórmulas, então agora eu posso calcular aquelas três principais que eu tenho, que são as de importância que eu vou utilizar na vida prática. Então, umidade relativa, umidade absoluta e a pressão de saturação, a temperatura do ponto de orvalho. Então vamos, a umidade relativa ela é a mais simples aqui das três, né? Então, umidade relativa, agora EA sobre ES. Então, 1,11 dividido por 3,78. Aqui, atenção, não é 1,94. Ele já foi útil aqui para calcular o EA. Mas é esse valor aqui que é o mais importante, tá? EA sobre ES, não EA sobre STU. Eu vou fechar o parênteses,
ok? Vezes 100. Então vamos lá. Essa é bem simples aqui, quase não precisaria de calculadora, né? Mas vamos lá. 1,11 dividido por 3,78, fecho parênteses, vezes 100. E a umidade relativa do ar, baixíssima, né, pessoal? 29%. A umidade relativa, ela é uma das poucas que o número é inteiro, tá? Porque não tem muito interesse, a não ser se você estiver trabalhando num microambiente que tiver realmente uma precisão muito grande de você saber pequenas variações de umidade relativa, mas assim, casa decimal, depois do número inteiro, não se tem grande importância prática as casas decimais de umidade relativa. Então, normalmente a gente trabalha com o número inteiro. Esse valor, 29%, para qualquer ser vivo, até para o ser humano, é muito baixo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do ser humano, né? Quando nós vamos para Brasília, regiões muito secas, o que acontece? Nós temos aí a umidade relativa muito baixa e o corpo da gente começa a ressentir. Precisamos nos hidratar bem para não ter vertigem, para não ter desmaios. Sangramento das vias aéreas é muito normal no período noturno em regiões muito secas. Nordeste nós vamos encontrar no interior do continente regiões, cidades que apresentam essa umidade muito baixa, períodos de grandes secas, né? Então isso faz muito mal para as plantas também, porque a umidade muito baixa acaba exigindo muito a evapotranspiração. Então, se a planta não encontrar no solo uma quantidade adequada de água, ela vai entrar em ponto de murcha permanente. Nós vamos falar isso mais para frente na aula de umidade, de evapotranspiração. No conforto animal, o animal num lugar com 29% de umidade relativa, se ele não tiver água suficiente, ele desidrata, ou ele vai ter um excesso de sudação, um excesso de ofego, que vai prejudicar, inclusive, a sobrevivência dele, além da produtividade, ok? Então, só para dar uma interpretação prática desse valor. Lembrando que a umidade relativa, como é porcentagem, é que dá dentro de uma escala multiplicada por 100, ela varia de 0 a 100. 100 é a saturação, 0 é completamente nula a umidade. Só vamos encontrar 0 em regiões de grandes desertos, né? Vamos agora, então, para a umidade absoluta. Tá? Umidade absoluta também não é um cálculo muito complicado. Então, nós vamos colocar aqui 21,68 vezes, abro parênteses, o EA, né, que é 1,11, dividido por... Aí eu tenho duas opções. Eu posso calcular do lado aqui, como eu fiz no minuto anterior ali, quando estava explicando as fórmulas, né? Calcular a temperatura em Kelvin, ou eu já posso colocar aqui, o que é mais prático para mim, colocar a transformação dentro da fórmula. Então, olha, eu posso fazer aqui, ó, 28, que é o TBS, somado por 273. Fecho parênteses, fecho novo parênteses. Vocês vão ver que é muito prático na calculadora. Uma coisa que eu sempre recomendo aos alunos na minha disciplina é que tentem colocar o máximo na calculadora. Só vai ter uma equação na minha disciplina que vocês não vão conseguir colocar nesta calculadora ela completa. Numa HP vocês conseguem. No Excel, mais ainda, né? Que é a equação de evapotranspiração potencial pelo método de Piedmont da FAO, né? Então, essa daí nós temos que dividir ela em 3 partes. Mas aqui, todas as fórmulas nós conseguimos, todas as equações, desculpa, nós podemos colocar na calculadora. Então, ó, 21,68 vezes, abro parênteses, 1,11, que é a pressão atual de vapor d'água, dividido por, abro novo parênteses para eu colocar isso daqui, a transformação em Kelvin, 28 mais 273. Fecho 2 parênteses porque eu estou fechando o parênteses do Kelvin aqui, mais esse. Ok? E aí, já encontrei o valor final, que é esse daqui. De novo, 7,9949
Aqui o 4 não arredonda ninguém. Eu poderia deixar 799 ou até mesmo valor 8, né? Mas eu prefiro aqui deixar do jeito que está aqui para não confundir vocês. 7,99 gramas por metro cúbico de ar seco. Ok? Essa é a notação. Então, essa é a quantidade de umidade, vapor d'água existente por metro cúbico, por uma unidade de volume de ar seco. Vejam vocês que essa daqui é muito mais prática para nós, né? Essa daqui pouco é utilizada no senso prático, mas para fins científicos, alguns de nós vamos utilizar, tá? Então é bom ensinar. E por fim, para nós terminarmos a nossa videoaula, os nossos cálculos também, vamos lá para a temperatura do pão de orvalho. Essa requer um pouco mais de atenção, porque essa é uma fórmula um pouquinho maior do que as demais. Eu começo com 2 parênteses aqui já, com um parênteses maior, né? Então eu começo com 237,3, né? Aliás, realmente, ó, eu vou colocar um parênteses maior aqui. Começo com parênteses e fecho o outro aqui. 237,3 vezes log, depois vocês vão entender por que desses parênteses. Abro novo parênteses aqui, EA, né, que é 1,11, dividido por 0,6108. Ok? Ó, fechei aqui, dividido por 7,5 menos log de 1,11 dividido por 0,6108. Muito bem. Fecho parênteses aqui, fecho o outro e fecho esse maior. Só para facilitar e separar as coisas certinho. Aqui eu vou até aumentar o parênteses aqui para não confundir vocês. Por isso que eu falei, essa expressão é um pouquinho maior, mais detalhada, mas vocês vão ver que na hora de calcular ela não tem muito segredo. O importante é que vocês façam com calma, conferindo, né? De maneira que nós não possamos errar no final, né? Então, vamos lá. Então, aqui a calculadora de novo, né? Vou tentar centralizar aqui para vocês verem. Até passar um pouco para cá. Isto. Então, 2 parênteses, abri o primeiro, o segundo. 237,3 vezes log, abro novo parênteses, 1,11, veja que eu estou seguindo aqui, ó, dividido por 0,6108, fecho 1 e 2 parênteses. Só dividido por, aqui, ó, fechei esse parênteses, agora eu vou colocar a divisão. Novo parênteses, 7,5 menos logaritmo. Logaritmo não é log vezes, é igual às funções trigonométricas, seno de, cosseno de, né? E aqui é log de, né? Abri novo parênteses, 1,11 dividido por 0,6108. Agora que eu fecho 1, 2, 3 parênteses, ó. Parênteses aqui do log, da expressão do denominador e agora da fórmula inteira. Ok? Chegamos ao resultado de 8,5. 8,5. Aqui não demanda arredondamento. Aí é detalhe, para a temperatura basta uma casa depois da vírgula. 2 casas também é a mesma coisa. É muito preciosismo, né, da nossa parte. Então, ó, 8,5 graus Celsius. O que esse valor representa para nós? O que esse valor representa para nós? Significa, então, lembrando do conceito do ATPO, né? Então, a temperatura do pão de orvalho diz o seguinte: é a temperatura abaixo da qual haverá formação de orvalho, né? Então, é a temperatura de limite, onde a água do estado de vapor passa para o estado líquido na superfície. Há uma deposição de água na superfície. Ok? Então, 8,5 me diz o seguinte: se a temperatura do pão de orvalho é 8,5, significa que se eu tiver 7 graus naquele dia, já vai ter formação de orvalho. Inicia ali
A partir de 8,5, abaixo de 8,5 é a formação de orvalho. Se tiver 6 graus, 5 graus, já tem formação de orvalho. E ela vai depender muito, pessoal, de valores aqui do TBS e do TBU. Às vezes eu posso ter, vamos dizer assim, valores de TPO muito altos. Por exemplo, pode ser 25 graus, 28 graus. É que às vezes está tão úmido que qualquer temperatura um pouco mais baixa, mas ainda elevada, abaixo dela já começa a formação de orvalho, né? Então, é uma unidade bem interessante para ser utilizada tanto na agronomia, engenharia florestal, quanto na área animal também, na zootecnia, ok? Pessoal, a título de exercício, então, vou aproveitar o verso aqui da folha, né? Eu vou deixar para vocês alguns exercícios aqui. Então, por exemplo, vocês podem calcular o TBS de 35 graus Celsius. Aumentar a temperatura. No outro estava 28,17. Aqui, o TBU pode ser, por exemplo, 28 graus. Todos eles com pressão atmosférica de 94 kPa. Ok? Outro exercício, vocês podem ir variando. TBS de 25 graus. TBU, vamos colocar um TBU mais próximo, 23 graus Celsius. Né? Uma coisa interessante que eu quero que vocês pensem é o seguinte, né? Isso é um fato para vocês já interpretando. Quanto maior a distância entre TBS e TBU, menor será a UR, ok? Isso é muito importante para todos nós já de cara. É aí que eu falei para vocês, né? Que é importante vocês saberem. Quanto maior a distância entre TBS e TBU, menor será a umidade relativa. Então, por exemplo, no nosso exercício anterior aqui, né? Pegando como exemplo, olha a distância que nós temos aqui. É aproximadamente 11 graus, né? Aproximadamente, exatamente 11 graus. Então, já era esperado, como 11 graus de diferença é muita diferença entre TBS e TBU. Então, o que acarretou? Essa grande diferença mostra a baixa umidade. Então, por aqui já vai dar para vocês saberem que aqui eu já não tenho uma distância tão grande. Aqui eu tenho uma distância de 2 graus só. Então, provavelmente aqui eu já vou estar muito próximo da saturação, aqui intermediário. Então, tentem calcular vocês a título de exercício. Qualquer dúvida, nos plantões de dúvida da nossa disciplina ao longo do semestre estarei à disposição, bem como agendamento por e-mail para que nós possamos tirar dúvidas. Farei no dia de tirar dúvida com cada um de vocês o mesmo esquema que nós estamos fazendo aqui, utilizando essa videocâmera aqui, essa webcam, para eu demonstrar para vocês online como se faz o exercício, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham aprendido esses cálculos. Ele assusta no número de fórmulas, de equações, perdão, né? Eu sempre confundo o termo fórmula com equação. Na realidade, fórmula a gente lembra muito de fórmula química, equação é matemática, né? Então aqui nós temos essas equações, elas assustam no número de equações, mas elas não são difíceis. Eu só tenho que ter atenção com os operadores matemáticos. Isso é o mais importante, é ter clareza dos operadores matemáticos. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima videoaula. A próxima videoaula aí nós vamos trazer outros assuntos ligados à agrometeorologia. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima sequência.